E aí, meus amigos, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando da seleção brasileira. Opa, tá um pouco sujo aqui, vou ter que limpar. Espera aí. E aí, meus amigos, tudo bem? Queria desejar para vocês uma boa noite, né? Uma boa noite e que a gente vai estar falando hoje, né, sobre a convocação da seleção brasileira. Me desculpe, né, pela ausência aqui de vídeo. Tem alguns amigos aí que mandam mensagem perguntando: e aí, Jaime, como é que é, né? O vídeo parou? Não, é porque eu tô fazendo um curso, né? Vou falar pra vocês aqui, eu tô fazendo um curso. Cara, isso daqui eu gosto de conversar porque aqui a maioria são meus amigos, né? Não tenho porquê de eu tá, né? Pessoas que tem aqui no meu canal, tem no meu WhatsApp, no Instagram. Então, eu tô fazendo o curso, né? Eu não vou falar aqui o nome, mas eu acho que lá no WhatsApp vocês vão ver, né? De vez em quando eu tava postando uma foto, apresentações. E tô fazendo o curso lá. Só que o que pega é que, tipo assim, se eu, por exemplo, não tirar uma nota boa, no caso a média lá é 7, se eu não tirar essa média eu faço a recuperação. Eu tenho que pagar para fazer a recuperação. Eu não li, né? Eu fui muito também, como é que fala? Eu fui também muito, tipo assim, foi muito na empolgação, né? Querer, porque eu já fiz, né? Eu fiz o auxiliar, né? Então, queria fazer o técnico, só que eu tinha tempo. Só que, na verdade, né, eu já poderia ter começado a faculdade e pagar certinho, mas optei pelo técnico, né? Optei pelo técnico e fazer. É 1 ano e 6 meses, então creio que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tô tirando notas boas, só que tem isso, né? E eu acabo focando assim muito e às vezes acabo esquecendo também de fazer aqui os vídeos, né? Mas hoje, né, devido a algumas mensagens, né, já tem algumas mensagens dos meus amigos que me pediram para mim estar gravando. E hoje, né, teve mensagem do Whindersson, né, que meu amigo é um dos meus melhores amigos, então, assim, me mandou. Ele, por mais que esteja na brincadeira, querendo ou não, isso também é um incentivo, é uma coisa que tipo assim, dá um gás, né, dá um ânimo. Porque tem pessoas que realmente gostam de te ver falar e, tipo assim, somos, pelo menos assim, né, eu defino, somos 4 amigos, estamos todos longe, tá apenas eu e o meu outro amigo aqui, onde eu moro, e graças a Deus, mas tá indo tudo bem, não tô tirando nota ruim, só que a gente também, eu tô no início, eu tenho muita coisa ainda para acontecer, né, a gente também, a gente não é de ferro, qualquer coisa a gente pode ter imprevisto, a gente se estressa com alguma coisa, né, com a organização, porém a organização da parte deles tá mais ou menos, tá meio que irregular, da minha parte tá tudo ok, mas é isso, meus amigos, eu tô fazendo um concurso, né, o concurso não, é curso, né, curso técnico, para ver aí se a gente consegue algo melhor, né, eu tentando daqui, você tentando aí, buscando alguma coisa para que a gente possa lá na frente, né, ter um pouquinho, uma renda um pouco mais alta, um pouco melhor. Claro que cada um de nós aqui opta por onde podemos começar, né? Por onde podemos começar. Cada um tem o seu ponto inicial, né? Então, esse é o meu ponto, né? Tô lá fazendo o curso, se Deus quiser, talvez trabalhe ali na área, se não, tá tudo certo, mas a minha parte eu fiz, vou estar ali aprendendo e vou estar me esforçando ao máximo, né, que posso conseguir. E bom, resumidamente é isso, tá bom? Por isso a falta aqui de vídeo. E queria falar para vocês que o que pega é a convocação da seleção brasileira. Bom, a gente tem ao todo, se eu não me engano, acho que são 26 jogadores, 26. E é muito engraçado, né? Porque, tipo assim, é engraçado não, é um que eu acho é que, tipo assim, a maioria também aqui dos meus amigos são amigas também que gostam de futebol e por algum acaso, né,
acabei também, que acabou também, né, que me incentivo também, né, que compartilho também coisas sobre futebol. Aí tem pessoas que falam que futebol não é para mulher, mas está totalmente errado. Tem pessoas sim que já estão, tem mulheres, né, que já estão aí no caminho, e tem pessoas que têm um conhecimento muito mais amplo do que alguns homens, né? E isso também faz com que a sua opinião, né, é claro que o futebol, né, tudo, essa é a minha opinião, essa é a sua opinião, não posso mudar, respeito a sua opinião, né, só que a parte que eu acho que é engraçada é sobre a convocação do Neymar, né, aí tá, tem algumas pessoas que não gostaram da convocação do Neymar e teve outras pessoas que gostaram, vamos lá. Os meus amigos, teve uns que não gostaram e teve alguns que gostaram. Amigas também, teve gente que gostou, teve gente que não gostou e vive postando meme, tá tudo certo, é a opinião de vocês, é a opinião de cada um. Mas no meu ponto de vista, eu acho que a convocação do Neymar foi muito mais pelo que ele já fez, né? Pelo que o Neymar tem feito durante todo esse ano, né, que participamos da Copa do Mundo da Seleção Brasileira. O único ano em que ficamos assim numa fase assim tão crítica que talvez a gente nem conseguisse o acesso para participar da Copa do Mundo foi esse ano, né, que teve esse ano não, né, foi aquelas partidas, né, na Copa América para poder se classificar para participar da Copa do Mundo, e teve também, né, a Copa América aí que foi sem comentários, não vou nem falar, para não prolongar muito o vídeo, mas é assim, né? Pessoas gostaram e outras pessoas não gostaram e tá tudo certo, essa é a sua opinião, a minha opinião também é válida, né? É válida. Só que, como foi você, acho engraçado é que muita gente está postando assim vários memes, né? Então é meio que é engraçado. É engraçado porque a gente vê assim pessoas que, tipo assim, eu nunca imaginei que gostasse de futebol e tá lá postando meme, por mais que não goste, mas tá lá postando meme, né? Então, na minha opinião, acho que a convocação do Neymar foi muito assim pelo que ele fez nos últimos anos. Claro que é uma pressão também muito grande na seleção brasileira pelo fato de não ter conquistado uma Copa do Mundo há 24 anos. Ao todo, são 6 anos que a seleção brasileira não participa da Copa quer dizer, não chega, né, até uma final, sempre tropeça ali nas quartas, na semi, então já faz muitos anos que a seleção brasileira não levantou o troféu de campeão, né, do mundo. Só que aí vem um detalhe, né, Aí eu quero também incluir a convocação do Neymar. A convocação do Neymar é mais pelo fato também, tipo assim, todo mundo sabe, né, que o Neymar não tá jogando 100%, a gente sabe que o Neymar era dúvida se ia, se não ia. Teve também o último ano, né, como eu falei, que a gente foi campeão da Copa do Mundo, foi em 2002, já faz 24 anos que a seleção brasileira não levanta uma Copa do Mundo, um troféu, né, de Copa do Mundo. E pelo que eu pesquisei, pelo que eu estava vendo, parece que naquele ano, quem era a dúvida se ia ou se não ia era o Romário, né? Era o Romário. Aí teve, o que está tendo agora, teve também lá em 2002, que foi tipo assim, será que o Romário vai? Será que ele não vai? Será que ele vai ser convocado? O que vai ser da seleção brasileira, né? Se não convocar, entendeu? Eu acho que assim, pelo fato do Neymar ser convocado, é mais pelo fato também dele ser um dos protagonistas da seleção brasileira. Ele é o maior artilheiro, né, da seleção brasileira nesse ano, né, que nós vivemos, nesse decorrer dos anos aí que ele participou da seleção brasileira, em todas as convocações, ele é o artilheiro. Só que também ele tem, né, seus defeitos também. Claro, também não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas o Neymar também tem seus defeitos, né? Logo no começo, assim, eu achava que era um jogador, assim, né, que virou meme, né? Virou meme, que era um jogador que vivia caindo, que vivia se jogando no chão. Só que quando, na verdade, né, a gente vai vendo, assim,
o estilo de jogador, né, o estilo de como o jogador joga é diferente quando a gente passa a observar isso. No caso do Neymar, né, ele tinha que ir para cima dos adversários, ele tinha que driblar, ele tinha que partir para cima, então isso era o estilo do jogo do Neymar sempre foi esse. Só que claro, né, nesses últimos anos não foi isso. Eu acho que como eu falei para vocês, né, era muita dúvida se o Neymar ia ou não ia ser convocado nessa Copa do Mundo de 2026, mas eu também acho assim que ele só foi convocado, né? Todo mundo sabe por conta do tamanho que ele tem e pela pressão também da mídia, pressão também dos torcedores, dos fãs que gostam muito do Neymar, né? Cara, eu gosto do Neymar, mas não sou aquele fã assim, não. Eu fiquei muito feliz também que ele participou, né? Que ele foi convocado. Mas assim, o Neymar também ele contribuiu em várias coisas, né? Nessa última, 2024 não, 2022, fez um gol contra a Croácia, todo mundo foi à loucura, só que por um erro de isso que pega, né? Tipo assim, por um erro de uma outra pessoa, você que leva a culpa. Isso também serve para nossa vida, para o nosso cotidiano, que por um erro de uma outra pessoa você leva a culpa. Para quem tá lembrado, né, o Neymar até falou que não precisava subir, todo mundo subiu, fizeram uma substituição lá que o Tite nada a ver, em vez de colocar logo mais, mano, coloca mais 5 zagueiros, mais 3 zagueiros. Não, o cara colocou lá o Fred, que eu nem sei que posição, faz tanto tempo que, sério mesmo, foi o Fred, esse daí, mano, nunca mais pode ter, mano, pode ter assim, a seleção brasileira tem bons jogadores, mas tipo assim, o Fred, eu acho que ali, mano, nunca mais foi um dos responsáveis que tipo assim, subiu para marcar, para fazer a marcação, sendo que não precisava, já faltava poucos segundos já para acabar. Mas assim, o Neymar sempre foi o que assumiu a responsabilidade, né? Não, tipo assim, não teve. O meu ponto de vista é que não teve jogador assim que falou assim, olha, Neymar, hoje batesse no ombro do Neymar, não, olha, hoje a responsabilidade aqui é minha, eu assumo a responsabilidade. Não, sempre quem vai para as coletivas de imprensa são seis copas, eu acho que com essa, eu acho que são 6 copas e todas foi o Neymar que sempre assumiu ali a bronca, né? Sempre assumiu o BO. Mas o vídeo tá ficando um pouquinho longo, né? Queria falar para vocês dos primeiros que vão participar, né? Pela primeira vez da Copa do Mundo pela seleção brasileira, vestindo aqui a camisa da amarelinha, né? Que é os jogadores brasileiros. A gente aqui tem o Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan. Aí temos, né, como eu tava falando aqui para vocês, tem o Luiz Henrique, o Matheus Cunha, o Matheus Cunha, né? Tem o Rayan, o Douglas, o Wesley, Danilo, Ibanez, Igor Thiago, e Gabriel Magalhães, Hendrick e Léo Pereira. Aqui tem os jogadores, né, que estão vestindo pela primeira vez, como eu estava falando, e tem jogadores aqui que realmente mereciam. Claro que todos os que estão aqui convocados, não é tirando o mérito de ninguém, claro que todos aqui merecem, né? Só colocando assim uma ênfase, né? Que todos aqui merecem, não é tirando o mérito de ninguém. Mas se a gente for olhar para algum desses jogadores aqui, tem outros jogadores que precisavam, se a gente for colocar aqui a análise de números por jogadores. Aqui, né, como eu falei para vocês, o Hendrick era incontestável nessa convocação. Por quê? Porque o Hendrick vem fazendo ótimas partidas não só pelo Lyon, não só pelo que ele está jogando agora pelo Lyon, que por um acaso já quando ele voltar, ele já não vai voltar para o Lyon, ele já vai voltar já para Madrid para fazer, né, a parte né, da integração com o elenco do Real Madrid. E também temos aqui também o Danilo, né? O Danilo
que joga pelo Botafogo, e é um jogador assim que também merece, esse daqui merece demais pelo que tá jogando pelo Botafogo. E é um cara assim também de muita tranquilidade, ele não se afoba para jogar, ele não é daquele jogador que tipo assim tenta fazer uma inversão para longe, né, como tem outros jogadores. O jogador, em vez de fazer o fácil, não, ele faz o difícil, quer inverter, fazer jogada que muitas das vezes não dá certo. E o Danilo é um jogador que se encaixa perfeitamente no trabalho do Ancelotti. Quer fazer o fácil, tocar, pronto, ali é assim, né? O Danilo pelo Botafogo, ele sempre faz o fácil. Cara, ele toca, quando tá próximo da área do gol, ele arrisca, ele vê que não dá a primeira, quando é na segunda vez, ele vê, se tiver um parceiro dele ao lado, ele toca. E muitas das vezes é assim que o Danilo tem representado o seu futebol pelo Botafogo. Quando tem jogador próximo da área, ele toca. E muitas das vezes ele recebe esse presente que ele deu, ele recebe de volta. E os gols do Danilo também são muito bonitos, né? Aqui a gente também tem o Luiz Henrique, né? Que é pelo Zenit, que esse cara sempre fez uma grande diferença assim quando ele entrou, mesmo que seja no segundo tempo pela seleção brasileira, nos últimos jogos do amistoso, ele fez uma grande diferença, a diferença foi fantástica, não teve como não notar, não teve como não dizer que o Luiz Henrique não fez umas ótimas partidas nesses últimos amistosos. Foi um jogador assim que mereceu a convocação, foi merecida, que participou. Mas aqui também que eu estava falando para vocês, né, que tem algumas, se a gente for botar em análise aqui alguns números, tem jogadores que poderiam tá aqui e não estão. Tá aqui e não estão, né? Um deles é o Igor Thiago. O Igor Thiago, ele tá jogando, tá voando lá na Premier League, né? Mas assim, se a gente for comparar os números dele com o jogador do Flamengo, que é o Pedro, a gente vai ver que a diferença aqui ela é absurda. Tanto como assistência, tanto como gol, tanto como a minutagem de jogo, nem tanto. Parece que o Pedro já é 174, o Igor Thiago é 173, mais ou menos isso. Mas de gol, de assistência, de desarmes, o Pedro merecia estar aqui nessa lista, né, de convocação da seleção brasileira. E esses são os jogadores que estão participando pela primeira vez. A minha, né, eu montei aqui a minha formação, né? Talvez aí você já tenha feito isso, né? Aqui o que não podemos fazer é tipo assim, por exemplo, Hugo Souza é o goleiro do meu time, mas não foi. Eu não posso fazer o quê? Torcer contra. Tem muita gente que tá, o Neymar foi convocado, não vou mais assistir. Cara, isso daí já é uma coisa assim, acho que da pessoa mesmo. Mas queria que você mudasse o seu pensamento ou sua opinião. Queria dizer para você que se por acaso se a escalação não agradou você, se não foi bem do seu agrado, você pode muito bem somente torcer. O que não vale é torcer contra a seleção brasileira. O que não vale. Eu acho que isso para mim conta muito, né? Tem um amigo aqui que ele torce pra Argentina, mano. Argentina. Eu já fiz uma carta, né, para deportarem ele, porque isso aqui isso aqui não é aceitável aqui no Brasil. Entendeu? Tipo assim, só porque o Neymar foi convocado, o cara já não quer torcer pro Brasil. Então tem que parar com isso, tem que mudar de ideia, né? Temos que torcer. Não importa quem vestir a camisa da seleção brasileira, mas temos que torcer, né? Tem alguns aqui que eu particularmente não gostei, mas a partir do momento que a nossa seleção, né, entra em campo, a partir do momento que nosso país participa de um campeonato dessa grandeza, a nossa parte é torcer, apesar de quem tá lá, né? Se esses jogadores
convocado é porque tem as suas qualidades. Bom, e aqui eu separei aqui a minha formação, né? Que é aquela clássica 4-3-3, né? E fica assim. No gol vem um Alisson, apesar das suas lesões, né, que teve aí no campeonato da Premier League, o Alisson pela sua experiência, mas agora eu digo, se for pênalti, esquece. Se for pênalti, substitui aí o cara porque não dá. Mas vem o Alisson, né, no gol, vem aí um paredão, né, de zagueiros que estão na final da Champions League, que é Marquinhos, Gabriel Magalhães, na lateral Wesley e o Alexandro, né, que poderia ter sido outro, poderia, mas eu acho que assim, acho que essa escalação ela vai muito mais para pessoas assim, experientes, né? Rodados assim no jogo. Tipo assim, rodados que eu falo é no futebol, né, europeu, futebol da Espanha, futebol da Itália. Então isso eu acho que foi meio nessa linha de pensamento que o Ancelotti fez essa convocação. E também tem, né, como eu falei para vocês, no gol Alisson, dupla de zaga, Gabriel Magalhães e Marquinhos na lateral. Wesley na lateral direita, Wesley na lateral esquerda, o Alexandre, né? E também no ataque, né? O trio de ataque. O trio de ataque é Rafinha, Endrick, Vinícius Júnior e o Neymar jogando um pouco mais atrás, né? Fazendo essa ali, né? Essa parte assim de distribuir o passe, né? Porque aqui a gente precisa de um, assim, né? Numa sobra, possa ser que caia ali no pé do Neymar. O Neymar tem essa qualidade de passe, né? E possa achar um desses jogadores aqui, né? Como separei no ataque, Endrick, Vinícius Júnior e Rafinha, um desses jogadores que pode sim estar fazendo a diferença. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigado, boa noite, até amanhã.